Conhecida pelas belezas naturais, Itapuá, no litoral norte de Santa Catarina, é uma região impregnada pela riqueza de sua história. Os 32 quilômetros de praias e as águas mais quentes do sul do Brasil atraem milhares de turistas todos os anos. O que poucos sabem é que o município, emancipado politicamente há apenas 31 anos, tem uma biografia tão vasta que ainda carrega em suas terras vestígios pré-históricos, marcados pelos povos dos sambaquis, que habitaram o local há aproximadamente 5.000 anos. Para resgatar a história de uma civilização, nada melhor do que conhecer de perto as memórias dos mais antigos. Dona Nésia, Sr. José, Dona Jacomena, Sr. Ademir, Sr. Evaldo, Dona Maria, Sr. Belisário. Você sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas, entre tantos outros rostos, fazem parte das famílias pioneiras de Itapuá, em uma época em que a região era bem diferente do que é hoje. A nossa casa primeira é de palha, coberta de palha porque não existia. Tudo de palha, dormia no assoalho, fazia aqueles fogos no assoalho, aquele pau. Ali nós dormia tudo, como era bom. Ali onde eu nasci, ali no Itapema, lá onde as pedras lá, 75 anos atrás, a gente não se lembra bem, mas eu acho que mais do que 20 moradores, assim, 20 famílias não tinha. Aí depois, com o tempo foi crescendo, né, assim, mas em ritmo bem devagar, né. Aqui antigamente nem não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada, né, energia. Então a gente usava, nem estrada não tinha, era pela praia, você queria ir na Barra do Saí, ia pela praia. Queria ir no Itapema, era pela praia, só não existia estrada, existia só um carreiro, né? No Itapuá custou muito fazer uma mudança, né? Porque de primeiro não tinha casa, não tinha nada, a gente parava assim pela praia, ia lá para plantar para aquela banda pela praia, toda a vida pela praia, né? Aí depois que foi chegando gente, foram fazendo casa, que aumentou, né? Ir para a escola, 5 quilômetros de distância da casa era a escola. E ali a gente ia para a escola, à tarde ajudava na roça. Porque naquele tempo os filhos podiam ajudar os pais e não morriam. Hoje em dia, se os filhos ajudar os pais, os pais são capazes de ir para a cadeia. Quando nós viemos morar aqui nesse Itapuá, aqui foi um sacrifício, não tinha água. A gente buscava água bem no pé do morro ali, não sabe o pé do morro ali? E ali a gente carregava água de panela, de lata, de balde, assim, para até lá. Todo dia carregando água, e vinha com um monte de roupa e lavar ali. Depois que o Dórico Paese fez, eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. Ele levou um cano da água e levou mais lá perto, ficou mais perto. Mas era assim, quando secava toda a água, a gente tinha que vir lavar roupa. Quantas vezes que lavar roupa aqui nesse... Ali no Biscaia, ali, atrás ali. Itapuá, tanto para um lado como para o outro, só na praia. Ninguém... nada. Aí no Itapema, só na praia, só pela praia. O Dórico Paese, como vereador, desmembrou Garuva de Francisco. Lutou até que conseguiu. Aí começou o desenvolvimento. Veio a turma de São Francisco, abriu a estrada que vai para a Vila da Glória. Naquele tempo não tinha, nem cavalo não passava. As famílias tradicionais ainda contam várias curiosidades sobre o passado, quando a pesca, sobretudo a de arrasto, e a agricultura, principalmente a plantação de mandioca, banana, cana e arroz, eram os principais meios de subsistência. Era tudo muito difícil. Então, a maioria das famílias plantava o seu próprio café, fazia o café,
a farinha de mandioca fazia, o arroz tinha, plantava o feijão. O que eu sei que o pessoal trazia de São Francisco mais assim que não tinha como produzir aqui, era sal, querosene para se iluminar, o próprio tecido para roupa. Naquele tempo era comprado os metros de fazenda e eram confeccionados à mão. As mulheres costuravam na agulhinha de mão as roupas, né? Naquela época eles não pescavam de rede de fora, né? Eles pescavam de arrasto de praia. Eles davam aquele lance, não sei se assim igual quem dá de lance de tainha. Aquelas enormes redes. Meu pai toda a vida foi patrão de rede. E tinha um vizinho nosso aí que tinha muita rede de arrasto. Eles saíam daqui de remo para a Barra do Açaí, da lanço lá. A gente trabalhava mais era no mato, né? Pescava, dava com o pai no mato, né? Trabalhava na roça de tudo, né? Plantava arroz, plantava feijão, plantava banana, colhia, né? Para comer assim, não tinha comércio, né? E depois a aula também a gente não tinha, né? Aí quando eu estava com 18 anos eu vim para Itapuá, aqui para Itapema, né? Que a gente chama. E aí eu tive no Mobral um pouco para assinar o nome só, né? Você assinar o nome. E daí foi tendo os filhos, da roça comecei para pesca, né? E aí estou aqui agora, até com essa idadinha aqui, com muito sofrimento, né? Porque a gente andava tudo de pé, que não tinha carro, né? Ou de canoa para São Francisco, para Guaratuba a pé também cansei de ir. Tudo nós fazíamos naquele tempo. E nós íamos. E nós trabalhávamos no mato descalço. Sem chinelo, sem essa coisa. Não. Meu pai uma vez comprava aquele tamancão grande, vocês viram para nós, então nós levava na mão. Quando chegava naquele lugar que tinha espinho, nós caçávamos para passar aquele pedaço. E de lá tirava para poder trabalhar, entendeu? Nós íamos por um caminho para o da onça, porque nós fosse pelo mesmo caminho, quando nós fosse a onça vinha atrás, nós íamos por um caminho, buscar o produto, e quando nós viesse tem que vir pelo outro. Com idade de 11 anos, de 12 anos, eu comecei a plantar mandioca. Eu ia para a roça, né? Chegava lá, nós pegava, a minha mãe pegava, cortava a rama, aí pega uma enxada. Meu pai cavava, eu via como meu pai cavava, né? Com 12 anos. Aí nós pegava, eu enterrava o pique da rama, né? Porque agora é tudo jogado, né? Assim, né? Assim como uma cana agora. Mas de primeira era tudo assim, pegava a cova e enterrava a cova, né? A rama. Ah, nós plantávamos nossa plantação, arrozinho pouco e mais era mandioca para fazer farinha. Fazia muita farinha. Aqui nós vendíamos muita farinha para o pessoal que fazia farinha. E quando nós éramos solteiros, eu com a minha irmã, nós forneávamos, secava a farinha à mão. Aí passava, um dia ela forneava, um dia e outro dia era eu. Fazia farinha da mão, era cevado, era rapado, tudo à mão. Esse dia ainda passou, eu estava lá na casa do meu filho, passou um gente tocado à mão. Eu digo, meu neto não está por aqui para ver. Eles não conhecem isso ainda, né? Certo? Só se aquele passou tudo dele quando estava arrancando a mandioca na roça, botaram no carro com uma ajuda de boi. É tudo puxado a boi naquele tempo. Meu esposo pescava, né? Nós tínhamos canoa e ele pescava. E daí as pessoas, as mulheradas, as mulheres descascavam o camarão, eu ajudava. E era cozido na época. Camarão cozido, descascava e depois tornava a salgar no outro dia, né? E quando estava pronto, que tinha a encomenda pronta, ele levava pelo mar de canoa para São Francisco. Era muito difícil na época para nós. Nos momentos de lazer, o tradicional fandango, que continua sendo uma das principais manifestações culturais da região, animava os moradores da época. Primeiro eu não sabia, porque tudo, as coisas antigas, tudo tocavam, né? O pai do Mané Cardeira tocava a viola, mas uma ali por ali, que vinha dela, tudo tocava. Meu pai tinha uma violinha para ele se divertir. Tempo de colheita de arroz, sabe? Ele cortava arroz, plantava arroz, cortava tudo em caixinha, Fazia aquelas pilhas de arroz assim no canto da casa, até lá em cima não teve. Então quando acabava de cortar,
fazia aquele, bateu arroz. Porque agora não mangava, botava arroz no meio da casa. E eles lá na viola tocando e os caras batendo, bateu aquele arroz. Quando acabaram de bater aquele arroz, eu montava lá para o canto aí. Começava a festa deles, né? Para dançar, para dançar muito bom. Ali tinha arroz cozido, tinha tudo que eu queria comer. Fazia aquela festa deles, dançando. Era tudo sacrifício, tudo no pezinho, né? Hoje não. Hoje botou o arroz lá, já tem máquina para cortar e tudo. E nós não, nós tínhamos que cortar no caixinho, bater, aí depois irão bater botar no caixão para bater. Mas eu ia fandango. São Gonçalo, né? Minha mãe ia. Eles iam, daí eu via fazerem aquele São Gonçalo, aquelas coisas. Só que eu nunca dancei, sabe? Minha mãe e meu pai dançavam. Assim, só que eu era mais envergonhada, nunca... Mas eu participei bastante, São Gonçalo. O fandango, desde que me conheci por gente, a gente assistia o fandango, né? As pessoas aqui, que viviam aqui, então, era a diversão deles, né? Era o fandango, né? Fandango tradicional, eles faziam as festas, tudo. E nas festas, os bailes, é tudo baile de fandango, né? Tinha o fandango batido e dançado, né? Eu vim participar do fandango já bem recente para cá, a data de 80 por aí, que nós começamos a fazer um resgate novamente assim do fandango, né? Aí tinha algumas pessoas ainda que estavam da época ainda que dançavam, que sabiam, e começamos a se juntar e começamos a formar uma nova equipe, um novo grupo, e começamos dali dar procedimento, né? E até hoje nós estamos fazendo essas apresentações assim, esse evento, né? Itapuá é um nome de origem indígena, que significa pedra que surge. Depois dos povos dos sambaquis, os índios carijós habitaram a região. Ao observarem a pedra que ficava aparente no mar durante a maré baixa, nomearam o município. A influência indígena permaneceu nos hábitos dos moradores, principalmente nas práticas de cura, já que os médicos eram inacessíveis naquele período. Essas coisas, né, que a gente conheceu do tempo da gente, aqueles se tratavam só com erva, se quebrasse uma perna, se tratavam com erva, né? Tudo com erva, tudo com erva, tudo com erva, tudo com erva. Se fosse uma quebradura, eles pegavam, eu conhecia minha avó assim, a minha tia quebrou a perna do menino, ela pegava, minha irmã quebrou a perna do filho dela também, ela pegava uma gema de ovo, ela quebrava uma clara de ovo, batia bem a clara de ovo, pegava aquele breu, já ouviu falar em breu? Amassava bem aquele breu, farinha assim, bem amassado, pegava, botava na clara do ovo, amarrava na quebradura, e ali sarava. E a gente também, para ir no médico aqui, a gente ia em Guaratuba ou em São Francisco. A gente ia pela praia a pé. Quantos viagens eu dei com meus filhos pela praia, atravessando duas, que tem pra lá, né? Tem duas negócio para andar de canoa, assim, para passar de canoa, 2 barras, né? E de lá atravessava de volta. Que é 2 barras, né, que tem, a gente esperava os pescadores que viessem do mar para atravessar a gente, para levar. Atravessar aquele pedaço para a gente, porque a pé não dava. E para São Francisco, a gente ia a pé e às vezes, antigamente tinha o carroça, né, que hoje em dia ainda tem. Quem tinha carroça aqui era só o pai da Esther. Ali, ó. Ele tinha, e o tio dela. E o Valdemar Coutinho. Ele tinha carroça. Aí a gente às vezes arrumava a carroça dele, ele levava a gente de carroça com um filho pequeno, né? Para São Francisco. Para Pontal, para de lá e atravessar para São Francisco. Não era aquele tempo, não era fácil. A região do Pontal do Norte, onde está localizado o Farol, foi onde aportaram os desbravadores. Portugueses, espanhóis, alemães e franceses foram alguns dos povos europeus que iniciaram o processo de colonização nas terras itapuaenses. Até mesmo o falanstério foi criado em 1941. No Pontal, ainda há quem guarde lembranças de como a região era 50 anos atrás. O Ademar lutou,
Até que pôs luz aqui. E aí depois melhorou, porque todos tiveram sua casa, com água encanada, com banheiro, com tudo, né? Então foi uma coisa muito mais melhor. No final do século XVIII até a primeira metade do século XIX, o território catarinense abrigou escravos que serviram como apoio à produção de alimentos para o abastecimento. Os moradores mais antigos ainda lembram da época em que os afrodescendentes viveram por essas terras. Olha, eles trabalhavam porque porque tinham os que compravam os escravos para trabalhar, para colocar a trabalhar para eles. Então ali eles faziam o que queriam, matavam, faziam o que eles queriam. Se eles não fizessem o que eles queriam, eles eliminavam. Então até diz que eles faziam o tronco, colocar no tronco para do mal. Como era, né? Antigamente, agora a gente diz que é difícil, mas estamos numa época mais ou menos boa agora. É só saber levar, né? Na Barra do Saí, a senhora Elisa observa com contemplação o rio Saí-Mirim. O rio a faz lembrar de tempos antigos, a infância no Saí-Guaçu e o trabalho com seu irmão Inácio, numa época em que não haviam estradas. Tudo era feito a pé ou de canoa. Saí-Mirim, Saí-Guaçu, Itapuá emendado. É tudo junto. Então essa história que eles vinham de canoa, andavam de canoa, vinham para cá e iam para lá. Esse rio era aberto para o Paraná, e ele ia por aqui, passava no Paraná para subir o rio para cima. Que o rio lá é a divisa. Paraná com Santa Catarina é o rio lá, aquele rio. Então vinha de lá para cá, ia daqui para lá, tudo de canoa. Tudo no remo, porque naquele tempo não tinha motor. Levava inteiro daqui para lá, que não tinha como, levava remando. Saiu daqui madrugada para chegar lá de manhã para enterrar a pessoa. E aí, depois disso nós era para cá, para Itapema, enterrava para cá, enterro. Eu puxei muito enterro aí para Itapema, bastante. Me trabalhava com não tinha funerária, era feito caixão em casa. Eu ajudava a fazer o caixão, forrava, me ajudava a lavar o defunto, e arrumava, e ainda ia levar no enterro lá. Na casa em que vive há 71 anos, a senhora Elisa ainda tem muita história para contar. Ela relata, por exemplo, sobre como era a vida em Itapuá durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eu vivi a guerra da Alemanha, foi feio. Racionou café, racionou açúcar, racionou carne seca, feijão, racionou tudo, não tinha nada. Era comprado um pouquinho de açúcar, quem tinha criança pequena, para fazer o mingauzinho do nenê. E nós, os grandes, temperava café com guarapa. Moía cana para aproveitar a guarapa. Algum botava guarapa no café feito e outro já fazia o café na guarapa. Já fazia o café, coava e tomava. Era assim. E mistura era batata cozido, arroz cozido, banana assada, para tomar com café, porque não tinha outra coisa. Racionou tudo no tempo da guerra. Um dia passou um avião e metralhou uma baleia aí no mar, pensando que era um submarino. Aí passaram o vírus, né? Aí metralharam, a baleia deu na praia, ali umas 2 semanas, bateu lá no Itapema. Uma baleia muito grande, que o avião matou, porque pensou que era um submarino. E teve destacamento de soldados lá em Guaratuba e aqui na Praia do Pontal. Aí os de lá vinham para cá, os de lá iam até a Barra, até a ilha, e os de lá vinham até o lado de lá, se comunicavam ali, e cada um voltava para o seu, cuidando da praia, cuidando da costa. Então naquele tempo não tinha telefone, não tinha nada. Como eles avisavam quando eles vissem qualquer coisa,
fazia uma fumaça na praia. Fazia uma fumaça, aí os que estavam lá por longe, o avião vinha e bombardeava. Aí foi proibido botar fogo em roça, não queimava roça, por causa que o avião vinha e bombardeava. Então era assim. Onde a gente visse uma fumaça, era o soldado fazendo. Alguma coisa que ele estava desconfiado. Aí fazia fumaça para os outros ver. Lá do forte, que é aquele forte lá, né? Ali o Forte Marechal Luz, São Francisco. E lá de Paranaguá, da Ilha do Mel. Era lá. Então se comunicava assim, com a fumaça. Entre tantas recordações e histórias, um nome se destaca. Ana Adão, bisneta de escravos muito conhecida, ela ainda é lembrada pelos moradores mais velhos. Essa mulher eu adorava, ia na casa dela, era tudo no chão. E chão batido, a casinha dela. Tabinha, coberta. Mas eu gostava muito de ir lá perto dela, sentar perto do fogo, porque ela tinha o fogo de lenha embaixo, né? E tudo forrado de madeira, e tudo limpo que nem isso aqui. Eu ficava sentada ali, com a menina no colo, conversando com ela. Conversava. Aquela chaleira dela borbulhando assim, né? Água quente. Eles faziam café no litro, encostava ali na brasa. Eu ficava ali, e ela era muito atenciosa, ela conversava muito comigo. Eles gostavam de mim, sabe? E tinha uma filha chamada Dona Maria. Dona Maria, filha da Nadão. Mas que mulher querida. Mulher querida. Aquela me deixou saudade. Até hoje lembro dela. O senhor João Emílio Speck e sua esposa Tertuliana caminham pela propriedade no Sangue-Mirim, onde moram há 43 anos. O senhor Speck, que nasceu nessas terras, conta como a família vivia nos tempos antigos. Meu pai tinha muita criação de abelha, mel de abelha. Aí depois ele inventou de fazer um engenho de cana, fazer melado de cana, açúcar. Vendia por uma torrefação aí em São Francisco. Fazer café. Tinha roça, mas criação pequena assim, que levava para vender, né, em São Francisco, para comprar as coisas para casa, né, cara. Criação, levava quase tudo nas costas. E depois que nós temos engenho de cana, já compramos um junto de boi para puxar a melada até São Francisco. Nós levava 6 horas. Dali da casa do meu pai, nós tínhamos que levantar a hora da madrugada para chegar 8 horas na Vila da Glória. Levava 8 horas de viagem, carro de boi. Só estrada ruim, só encalhador. É difícil, muito difícil, cara. Mas tinha que fazer, né? Daquele tempo para agora, muita coisa mudou. O senhor Jango, como é conhecido pelos mais próximos, explica como vive atualmente. Trabalho mais na roça, só no abacaxi, né? Às vezes faço um parmitinho. Ainda vou lá para céu, lá para trás do meu terreno, lá para a serra ainda, a pé, dá 6 quilômetros. Vou lá e volto tranquilo. Antigamente eu estava o caminhão pegar banana, né? Opa, até meu terreno, tinha uns 13. Eu levantava o truque, correntava e ia embora. Aí depois, passou, vendi o caminhão e parei mais quieto em casa, assim, né? Tudo isso aí, mas a saúde da gente sempre boa, toda a vida tive boa saúde, né? Na comunidade do Braço do Norte, a história também continua preservada. A Serrinha, estrada aberta em 1957 pela CIAP e que marca a divisão entre os municípios de Garuva e Itapuá, ainda encanta pela beleza da mata nativa. A área rural abriga cerca de 50 famílias tradicionais. Morando há 56 anos no mesmo lugar, o casal Gerker é exemplo de uma longa jornada na comunidade. A senhora Laura lembra com entusiasmo dos causos de quando era criança. Aí nós fomos, eu com os meus coleguinhas e meu irmão, fomos para lá. Quando chegou lá naquela volta, onde ali entra para a outra estrada, uma jararaca me picou.
Aí eu caí, porque embolou tudo o veneno, né? Aí fui lá para casa de um amigo mais lá na frente, aí o tio Evarte me levou de bicicleta lá para casa dele. Era só carro de boi, ou bicicleta ou carro de cavalo, né? Aí era de bicicleta, aí amarrou a minha perna para cima, minha perna estava muito inchada. Aí fiquei 8 dias lá, depois vim para casa da minha mãe de novo. Era assim, era só a pé. Com anos de dedicação à produção de farinha de mandioca, o Sr. Lolli, como gosta de ser chamado, mostra o local de trabalho que o acompanha há tantos anos. O engenho se modernizou, mas as lembranças de quando ele ajudava o pai a realizar o trabalho de forma manual permanecem intactas. Nós tínhamos um engenhão da casinha lá no pasto, lá de casa do pai ali. Nós fazíamos farinha, fazia demorava uma semana para fazer um saco, coisa, porque era tudo à mão, né, mesmo. E aí eu comia, trazia, como eu disse, estava arrancando ali atrás, essa semana, né, um pouco. Esse ano eu bem pouquinho também. Quando eu era rapaz, o pai levava o aipim de maiorzinha, raiz assim, as grandonas, nós fazíamos amarrado, eu com o irmão que tinha, né. Morava nas costas de lá, vinha no engenho, tinha argola tocado tudo na mão e eu aqui, vou fazer. Fornear ainda, que nem nós ali também ainda forneia, não assim, né, com a máquina, né, mas também e assim vai. Esse ano meu deu 5 sacos só, parece que aí. Esse ano traz aquela chuva, e já os filhos nenhum plantou. É só nós aí. Em 26 de abril de 1989, Itapuá foi emancipada. E as melhorias na estrutura do município que pertenceu a Garuva e ainda antes a São Francisco do Sul começaram a aparecer. Eu, no começo, quando eu vim morar aqui onde eu moro, por aí, ao redor de nós, tinha, parece que, não sei bem, mas parece que 12 ou 13 casinhas. Mas casinhas assim, chão batido, coberto de palha, era assim. Até que chegou um tempo que aí foi emancipado de Garuva para cá, e o primeiro prefeito que eu conheci aqui foi o Ademar Riba do Vale. Ele teve 2 anos primeiro, aí depois mais 4 anos. Mas assim mesmo, dia 1º de janeiro de 1990, instalamos o município. E graças a Deus está aí, né? Mas está aí o Porto, que foi uma saída honrosa, vamos dizer assim, e digamos não, e é verdade, é o mais limpo, o que menos polui no cenário nacional que eu conheço. E graças ao empresário Hildo Batistella, que acreditou e fez isso aqui. Não pediu nada, ele só pediu ao governador, ao prefeito e aos que estavam, o que ele tem direito: energia elétrica, estrada e apoio para funcionar. Não pediu um centavo, não pediu uma desapropriação. Só foi concedido uma isenção de imposto até funcionar o porto. Então mudou o panorama de Itapuá. Em cada barco, em cada casa, em cada uma das colônias de pescadores, a história de Itapuá se manifesta. As memórias dos moradores revelam encantamento e carregam, nos detalhes, uma vida de amor e dedicação a essas terras extraordinárias. Adoro. Eu tenho orgulho desse lugar aqui. Eu nasci aqui, me criei aqui, minha família também, meus filhos também, sabe? Fizeram uma vida aqui, graças a Deus. Então tudo bem, graças a Deus. Trabalho, não tenho que me orgulhar dos meus filhos, porque meus filhos para mim são tudo para mim. O lugar que a gente nasce, a gente não esquece. Pode andar por tudo, morar em outro lugar, mas não esquece do lugar que nasce. Porque eu tenho 2 filhos que não moram aqui, mas não esquece daqui. A vontade deles, o dia que se aposentar, virem para cá. E aí as crianças da época estudaram, que estão estudando até hoje, agora já está tudo melhor, tudo mais bem, né? Escola boa, professores bons,
Aqui as crianças estão se desenvolvendo tudo muito bem. Então, melhorou bastante. Olha, eu para mim dizer que não gosto de morar aqui, eu estou mentindo. Porque quem mora só num lugar 63 anos tem que gostar, né? Eu já comprei terreno em Joinville e tudo para me mudar para lá, mas chegar lá, eu fui tentar entrar no ônibus, andar de pendurado. Vamos para tal lugar, no banco, é fila para lá, fila para cá. Eu digo, lá não, aqui onde eu moro eu sou conhecido de tudo e eu faço o que eu quiser. Aí não fui morar lá, eu fiquei aqui. Eu, para falar a verdade para vocês, eu gosto daqui. Eu gosto daqui. Este lugarzinho aqui que eu tô, é tudo meu. Essa casinha é meu, essa casinha é meu, e eu moro aqui. Nesse solo repleto de vida e memória, é um orgulho dizer: minha Itapuá tem história.